Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhando uma análise profunda sobre a integração da inteligência artificial na educação, com foco especial no ensino de física. Então a gente vai verificar como é que se trabalha no ensino de física com o auxílio da inteligência artificial. Essa apresentação ela reúne dados recentes do Thales 2024 da OCDE, análise de especialistas brasileiros e internacionais e alguns exemplos práticos de projetos inovadores para que você possa já ter uma ideia bem avançada de como iniciar os seus trabalhos. Vamos explorar juntos um paradoxo fascinante. O Brasil lidera globalmente no uso da inteligência artificial por professores, mas tem desafios significativos de infraestrutura e formação, como, por exemplo, transformar essa aparente contradição em uma vantagem competitiva. Como é que se pode fazer isso? Então nós vamos descobrir. Olhem esses números impressionantes. 56% dos professores brasileiros já utilizam a IA em seu trabalho. Isso é 20 pontos percentuais acima da média da OCDE, que é de 36%. Nós somos líderes globais na adoção dessa tecnologia, mas aqui reside o paradoxo. 64 desses mesmos professores afirmam não ter conhecimento e habilidades adequadas para usar a inteligência artificial de forma efetiva. Então, temos professores que já utilizam em seu trabalho, porém, um percentual um pouco maior que 56%, não tem conhecimento e nem habilidades. E aí é como se tivéssemos colocado ferramentas poderosas na mão de professores, de profissionais, sem um manual de instrução completo. Isso representa simultaneamente uma oportunidade, porque o engajamento e a disposição já existem, e um risco, porque o uso sem orientação pedagógica adequada pode não gerar os resultados esperados. Como aprender? Como a IA aprende, Antes de discutirmos os desafios, é fundamental entender como a IA realmente funciona. A inteligência artificial aprende através de um processo chamado aprendizado de máquina, que é o machine learning. Então, sistemas aprendem padrões dos estudos, identificando dificuldades recorrentes e adaptando o conteúdo automaticamente. Então, isso é importante, Aprende-se padrões, identificando as dificuldades recorrentes dos alunos e adaptando o conteúdo automaticamente. E aí a IA analisa o histórico dessas respostas para prever áreas que necessitam de esforço. Outro aspecto é o processamento em linguagem natural, que é o PLN. Tutores conversacionais como o GPT compreendem perguntas em linguagem natural e fornecem explicações personalizadas sobre os conceitos de física. Isso disponível 24/7 para esclarecer dúvidas. Mas é crucial entender que a IA ela não pensa como os humanos, ela identifica correlações e estatística.
ela não compreende significados profundos. Por isso, a mediação do professor continua essencial. Um outro aspecto que a gente pode ver na IA é a visão computacional, que é analisa resoluções manuscritas de problemas de física. Então, olha que bacana, o aluno resolve à mão os problemas de física e aí a IA faz essa análise, ou seja, identificando não apenas se a resposta está correta, mas onde exatamente o raciocínio falhou, permitindo feedback específico e direcionado. Entendendo como a IA funciona, nós podemos agora explorar suas aplicações práticas no ensino. Uma das aplicações mais promissoras da IA na educação são os tutores virtuais. Estudos mostram que estudantes que utilizam tutores de IA apresentam um aumento médio de até 30% do engajamento no conteúdo. Por que isso acontece? Esses tutores oferecem algo que é muito difícil em salas de aula tradicionais. Eles oferecem atenção individualizada 24 horas por dia, 7 dias na semana. O aluno pode fazer a mesma pergunta 10 vezes, de 10 formas diferentes, às 2 horas da manhã, e o tutor irá responder com paciência infinita, adaptando a explicação até que o conceito seja aprendido. No ensino de física, isso é particularmente valioso. Conceitos como força centrípeta, momento angular ou circuitos elétricos podem ser extremamente abstratos. Um tutor de IA pode oferecer múltiplas representações visuais, simulações interativas e exercícios que sejam progressivos até que o estudante domine o conceito. Então nós temos aqui nesse gráfico, temos aqui estudos de Harvard, que o chatbot de IA personalizado dobrou o engajamento dos estudantes em curso de física, aumentando de 50% para 100% a participação ativa. E aí nós temos que lembrar sempre, tutor de IA complementa, não substitui professor. Algumas ferramentas disponíveis de IA, temos o Astra IA, que é um tutor conversacional especializado em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Temos o Julius AI, assistente para análise de dados e resolução de problemas. O ChatGPT, que é um chatbot personalizado para físicas, na verdade ele lida muito bem com problemas em física e outras disciplinas. E temos a Khan Academy, Khan Academy, que é uma plataforma com tutoria adaptativa integrada. O papel do professor. O professor deve permanecer essencial para mediação de discussões profundas. É ele que tem que fazer essa mediação, dar o norte para os alunos. O professor ele é essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico, a orientação ética e conexão emocional com os estudantes. Então, algumas referências que nós utilizamos para isso aí são referências da Harvard Gazette, Maia L.F. Silva, Vasconcelos, são esses dois periódicos aí. Vocês podem consultar depois. Bom, como é que os professores, eles lidam com a economia de tempo? Bom, muitos professores relatam economizar até 40% do seu tempo em tarefas administrativas quando utilizam ferramentas de IA. Isso inclui geração de planos de aula, ou seja, a IA
pode sugerir estruturas, atividades e recursos baseados nos objetivos da aprendizagem. Correção automática, especialmente útil para questões objetivas e cálculos matemáticos. Criação de exercício, a IA pode gerar variações de problemas de física com diferentes valores numéricos. E feedback personalizado, ou seja, análise de padrões de erro e sugestões de intervenções. Esse tempo economizado pode ser redirecionado para o que realmente importa: interação humana com os alunos, mentoria individual, desenvolvimento de projetos criativos e discussões profundas sobre conceitos. Tá? Então, temos aqui algumas questões que a gente pode ponderar. Por exemplo, a autoria. Quem é o autor do material gerado por IA? Né? Então, aí é uma questão que deve ser discutida, se é o professor e a IA, se é a IA e o professor, ou se é só a IA ou só o professor. Verificação científica, né? A IA pode gerar informações incorretas, ela pode alucinar. Então o professor também deve estar atento para isso aí. E padronização excessiva, risco de perder diversidade pedagógica. Aqui nós temos as principais ferramentas: o GPT, o Estúdio D&D e DALL-E. Tá? Então essas ferramentas aqui servem para geração de planos de aula, exercícios, explicações, criação de vídeos com avatar, geração de imagem para ilustrar conceitos físicos. Bom, o professor ele não é substituído, mas assume um novo papel essencial: validar precisão científica, adaptar conteúdo à realidade dos estudantes, né, e garantir relevância pedagógica. A IA está democratizando a criação de conteúdo educacional de alta qualidade. Professores que antes precisavam de equipes de projeto, programação e produção de vídeo agora podem criar simulações interativas de fenômenos físicos usando ferramentas de IA, vídeo explicativo com narração gerada por IA em múltiplos idiomas, se o professor assim quiser, ou então ele pode colocar sua própria voz, infográficos dinâmicos que se adaptam ao nível de conhecimento do aluno e avaliações adaptativas que ajustam a dificuldade em tempo real. Isso significa que um professor em uma escola rural do interior pode criar materiais tão sofisticados quanto os de instituições de elite, desde que tenha acesso à tecnologia e à formação adequada, né? Então agora os professores, né, os alunos, eles são produtores ativos de tecnologia. Como nós falamos aqui, eles podem programar chatbots, tá? Os estudantes criam seus próprios assistentes de IA para resolver problemas de física, desenvolvendo lógica computacional e compreensão profunda, criar teoria e arte, né? Visualizações científicas, infográficos, materiais educacionais, desenvolver invenções, né? Integrar a IA com a robótica, sensores de modelagem 3D para criar soluções tecnológicas que resolvem problemas reais. Aqui alguns exemplos práticos de projetos com IA. Temos consumo de energia elétrica, né? Ou seja, você pode fazer um aplicativo com IA para análise da conta de luz com Excel, simulação de redução de 20% do consumo, produção de material educativo com IA generativa e SharePoint, né? Sensores e telemetria, né? O aluno pode construir sensores físicos com Arduino, interpretação de dados em tempos reais, integração de rádio físico com simulações físicas, é a tal da física imersiva, e simulações virtuais usando plataformas como PET, Praxilabs, Wishlabs, para criar experimentos personalizados que complementem
a prática de laboratórios reais. Lembrando que o PhET ele não é uma IA, não é uma inteligência artificial, mas ele é um software que tem uma diversidade muito grande de experimentos, daí o fato dele ser utilizado aqui.